Um fazendeiro encontra uma de suas ovelhas deitada no campo, mas não pode acreditar no que vê debaixo dela. Ele olha mais de perto, e seu coração quase para quando percebe que há 3 bebês recém-nascidos. À medida que o sol começa a nascer na fazenda, os primeiros raios de sol iluminam o quarto de Tony e Julie, um casal que vive no campo, apreciando a vida com paz e simplicidade. A luz da manhã se espalha suavemente pela sala, anunciando o início de mais um dia. Tony, um homem robusto com mãos calejadas pelo trabalho no campo, acorda ao primeiro sinal do amanhecer. Ele se levanta silenciosamente, calçando suas botas gastas e o casaco que guarda muitas histórias de dias de sol e chuva para o agricultor. Não há nada como começar o dia com o frescor da manhã na fazenda. Tony ama a rotina de acordar cedo, sentir o orvalho e o ar puro que enchem seus pulmões. Sua primeira parada é sempre o celeiro, onde ele verifica os animais que tanto ama e cuida com dedicação. Ao abrir as portas do celeiro, ele é saudado pelo cheiro característico de feno e pelos sons suaves dos animais. Bom dia, meus amigos. Como passaram a noite? Cumprimenta, espalhando feno para os cavalos e comida para as ovelhas. O silêncio do campo é quebrado apenas pelo vento suave e pelo canto dos galos, criando uma cena de tranquilidade e beleza simples, valorizada por Tony. No entanto, ao verificar suas ovelhas, ele nota algo incomum. A pequena porta de uma das barracas está aberta, e Lizzie, sua ovelha mais amada, não está lá. Tony a chama, procurando pelo animal, e seu coração começa a bater mais rápido ao notar que a porta dos fundos do celeiro está entreaberta, indicando que Lizzie pode ter ficado do lado de fora. Preocupado, pois a noite estava particularmente fria, com temperaturas em torno de 23 graus Celsius, Tony sai do celeiro chamando pelas ovelhas enquanto percorre a fazenda. Seu coração se aperta de preocupação, temendo o pior. Depois de alguns minutos de busca, avista algo branco caído na neve, próximo ao início do milharal. Era Lizzie. Ele correu até ela, seu peito já pesado de tristeza, pensando que era tarde demais, lamentou Tony enquanto afastava a neve que cobria o corpo da coitada. Para seu momentâneo alívio, ele percebeu que a ovelha ainda estava respirando, embora muito fracamente. Ao remover a neve, o homem notou algo inesperado sob o corpo da ovelha, um pano estranho que não deveria estar ali. Parecia que Lizzie estava protegendo algo com seu próprio corpo. Com cuidado, o fazendeiro levantou o animal e, ao ver o que havia embaixo dela, sentiu suas pernas tremerem. Meu Deus! Exclamou completamente petrificado com o que viu no meio do campo. Sob a proteção das ovelhas, ele encontrou o que desafiava toda a lógica de 3 bebês recém-nascidos. Seus olhos se arregalaram em total incredulidade. Como vocês acabaram aqui? Murmurou o homem com a voz trêmula, surpreso e chocado. Sem perder um segundo, Tony tirou o casaco e envolveu as crianças nele. Estavam tremendo de frio, mas ainda estavam um pouco quentes graças a Lizzie, que os cobriu com seu corpo a noite toda. Rapidamente, ele também cobriu as ovelhas com o pano que as crianças usavam, tentando protegê-las do frio. A incredulidade do fazendeiro misturava-se a uma sensação avassaladora de não saber o que fazer. De forma instintiva, ele colocou as ovelhas em seus ombros, e com o outro braço, segurou os 3 bebês firmemente embrulhados em seu casaco. Correu de volta para o celeiro, onde deixou Lizzie em sua barraca, cobrindo-a com mais feno para garantir que ela ficasse aquecida. Então, voltou para casa. O homem começou a gritar desesperadamente por sua esposa Julie. Venha aqui, amor, venha agora. A mulher acordou assustada e confusa com a comoção. O que é isso, Tony? Ela gritou, correndo escada abaixo. Ao ver os 3 bebês no sofá e seu marido com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, ela ficou perplexa. O que você está fazendo? O que são essas crianças? Onde você as encontrou? Enquanto Tony explicava a situação, ainda ofegante e incrédulo, Julie já estava no trabalho, preparando água quente para um banho quente para os pequenos.
O casal, apesar de não saber exatamente o que fazer, agiu com um instinto parental natural e cuidadoso. Rapidamente, eles aqueceram os meninos e os colocaram na cama, envolvendo-os em cobertores para garantir que ficassem quentes e confortáveis. O homem, que também estava preocupado com Lizzie, trouxe água quente para o celeiro e certificou-se de que as ovelhas se recuperassem do frio da noite. Depois de garantir que todos estavam seguros e aquecidos, o casal sentou-se na cozinha, tentando processar o que acabará de acontecer. De onde vieram esses bebês? A mulher perguntou, com a voz cheia de preocupação e espanto. Mas antes de irmos mais longe, quero saber, se você estivesse no lugar desse casal, o que faria? Deixe-me saber nos comentários, e eu darei a sua resposta a um coração. Era um mistério que precisavam desvendar, mas, por enquanto, o mais importante era cuidar das crianças. Ambos sentiram uma mistura de confusão, desespero e também uma estranha sensação de alegria ao olharem para os rostos daqueles 3 anjinhos adormecidos. Não puderam deixar de sentir uma conexão imediata e profunda. Vamos cuidar deles, Julie. Temos que descobrir o que aconteceu. Isso é um fato, disse o marido, sentindo-se determinado. Um amor inesperado brotou em seus corações por aquelas pequenas vidas que o destino colocará em seu caminho. Esse amor veio de um sonho antigo. Julie e Tony, ambos na casa dos 40 anos, tiveram um desejo extremo em seus corações que a vida lhes negara de serem pais. Infelizmente, o homem era estéril, e essa realidade privou-os da alegria de terem seus próprios filhos. Chegaram a considerar a adoção, mas a burocracia era tão complicada e o processo tão cansativo que o casal desencorajou-se drasticamente. Apesar de possuírem uma grande fazenda cheia de colheitas, um lugar onde sonhavam em encher de crianças rindo e correndo por aí, imaginavam crianças brincando nos campos e trazendo vida e alegria para o lar que haviam construído com tanto amor. Até aquele momento, esse sonho parecia uma doce fantasia que eles nunca poderiam realizar. No entanto, naquele dia em que se conheceram os 3 bebês trigêmeos, algo mudou por um breve momento. Tony e Julie sentiram como se o destino tivesse cumprido seus desejos mais profundos, trazendo-lhes a experiência de serem pais, mesmo que tenha sido de uma forma tão inesperada e dramática. O agricultor, no entanto, também ficou profundamente intrigado e sabia que precisava descobrir de onde aqueles pequenos vinham. O amor de sua recém-nascida mãe não podia estar longe, ela os abandonaria para morrer no frio se não fosse por isso, pensou. Que tipo de mãe faz isso? Ele perguntou à esposa, com a voz cheia de indignação e revolta. A esposa compartilhou as preocupações do marido, sentindo-se também muito irritada e incapaz de entender como uma mãe poderia abandonar seus bebês assim. Motivado pela necessidade de respostas, o homem decidiu ir para a fazenda e a área circundante em busca de pistas. Pegou sua caminhonete e começou a dirigir pelo campo, visitando as casas dos vizinhos que estavam a certa distância. No entanto, ninguém sabia de nada, e ninguém tinha visto uma mulher grávida por perto ou sabia de algum nascimento recente. A frustração cresceu a cada resposta negativa, e depois de muito tempo dirigindo pela vastidão do campo, seus pensamentos constantemente se voltavam para os bebês. Que mulher cruel! Como ela pôde abandonar seus filhos assim? Nem pensou em como eles ficariam se ninguém os encontrasse, murmurou cada vez mais irritado com a irresponsabilidade e crueldade da mãe desconhecida. No entanto, quando o homem se aproximou do lugar onde encontrou os bebês perto do milharal, Tony notou algo deitado à distância. O milharal estava meio aberto, como se alguém o tivesse encontrado, e havia uma figura estranha no meio disso. O que é isso? Ele se perguntou curioso e um pouco apreensivo. Estacionou o caminhão perto do campo de milho enquanto se aproximava da figura, que ficava mais clara, mas ainda não conseguia entender o que estava sentindo, sentindo-se inquieto. O fazendeiro sabia que estava prestes a aprender algo que poderia mudar completamente a história daqueles bebês Tony, seu coração batendo finalmente entrou no campo de milho impulsionado por uma mistura de curiosidade e apreensão. O que ele encontraria lá? Cada passo que ele dava entre os altos pés de milho aumentava sua ansiedade.
Se aquele dia já estava cheio de eventos chocantes, nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a descobrir. Quando ele chegou ao local, ficou petrificado. Deitada no chão estava uma jovem respirando fracamente e irregularmente, claramente em seus últimos momentos. Meu Deus, você está bem. Ó Senhor, vamos lá, eu vou te ajudar, exclamou o homem, tentando ajudar a mulher. No entanto, ao tocá-la, ela tossiu sangue e estava muito fria, o seu corpo tremia incontrolavelmente, e mal conseguia falar. Foi então que, ao olhar diretamente para a mulher, Tony percebeu que ela tinha uma barriga saliente, como se estivesse grávida ou tivesse acabado de dar à luz. Embora estivesse com raiva, ele perguntou gentilmente, dada a gravidade da situação, você é a mãe dos trigêmeos? Os olhos da mulher se arregalaram, e com voz fraca, ela perguntou se ele os havia encontrado. Eles estão vivos, tossiu enquanto falava, e então começou a chorar. Graças a Deus, aquelas palavras sobreviveram. Tony ficou confuso. Depois de tudo o que ele havia acreditado fielmente, pensando que ela os havia deixado lá para morrer, a pobre mulher, com dificuldade, começou a explicar o que realmente aconteceu na noite anterior. Eleanor era uma garota sem teto que se encontrou em uma situação desesperadora naquela noite fria e cortante. Estava em trabalho de parto, vagando em busca de abrigo, e acabou se aproximando da fazenda de Tony e Julie. Ao ver a luz brilhante de sua casa ao longe, ela caminhou o mais longe que pôde com os pés descalços, já cobertos por um pouco de neve. No entanto, ela não conseguiu chegar em casa a tempo. Ali, no meio do campo, ela começou a dar à luz. A coitada pensou que, a cada vez que outro de seus bebês nascia, não tinha força para levá-los até a casa do casal. Em um ato de desespero, ela apenas conseguiu envolvê-los em um velho pano que usava como cobertor. Por um milagre, Tony havia se distraído no dia anterior e esquecido de fechar o portão do celeiro de Liz, a ovelha. Ouvindo os gritos de Elan, Liz conseguiu sair do celeiro e se aproximar da mulher. Mas, ao ver a ovelha, a jovem se assustou e correu para o campo de milho. Para sua sorte, encontrou os bebês e os aqueceu com seu próprio corpo. Enquanto Eleanor, já enfraquecida pelo parto e doente, sucumbia ao frio cortante sem seu cobertor para protegê-la dos ventos gelados, desmaiou no meio do milharal em desenvolvimento. O que ela nunca poderia imaginar nos últimos momentos de sua vida era que o destino traria seus filhos para as mãos amorosas de um agricultor que os acolheria como se fossem seus próprios. O fazendeiro ouviu a história com uma mistura de tristeza e compaixão, profundamente comovido pela difícil vida da jovem. Sentiu-se culpado por tê-la julgado tão apressadamente e, percebendo a urgência da situação, soube que precisava agir rápido. Vou te levar para casa. Precisamos te aquecer e cuidar dessas feridas, disse ele, tentando levantar a jovem com cuidado. Venha, querida, eu vou te levantar. Está congelando aqui. No entanto, ela estava muito fraca, consumida pelas dificuldades de sua jornada e pelo frio implacável daquela noite. A pobre moça disse, e minha hora chegou, senhor, em meio a uma cena de profunda tristeza, com lágrimas quentes escorrendo pelos olhos. Olhando diretamente para o fazendeiro, ela implorou com voz fraca, por favor, leve-os como se fossem seus. Suas palavras foram um apelo desesperado e um último desejo de uma mãe que sabia que não veria seus filhos crescerem. Essas palavras cortaram Tony até o coração. Segurando as mãos da jovem com ternura, o agricultor prometeu, você será amada, meu querido, e eu prometo que eles saberão o quanto você os ama. Com essas palavras de promessa e amor, a pobre garota deu seu último suspiro, deixando um legado de vida nas mãos de estranhos que se tornaram seus salvadores. Um vento suave balançava os campos de milho como se lamentasse o trágico destino da jovem mãe. O céu acima parecia compartilhar a tristeza daquele momento, envolvendo a cena em clima de despedida e reflexão. Com lágrimas nos olhos, o homem pegou o corpo de Elan e o colocou em seu caminhão. Ao voltar para casa, explicou tudo para sua esposa, que chorou ao ouvir a história da jovem e a trágica perda dos bebês.
Juntos, o casal decidiu dar a ela um enterro digno, honrando sua memória e a breve, mas impactante conexão que tiveram. O funeral foi uma cerimônia simples, mas cheia de emoção, ali mesmo na fazenda, perto do milharal, à sombra das árvores. Eles se despediram de Eleanor com flores silvestres colhidas no campo, criando um memorial simples, mas significativo. Sob o céu azul, Tony e Julie prometeram cuidar dos 3 meninos como se fossem seus próprios filhos, mantendo viva a memória de sua corajosa mãe. Após o luto, o casal tomou a decisão de adotar legitimamente os trigêmeos, cumprindo a promessa feita à menina e realizando o sonho que estava em seus corações. A fazenda, com suas vastas terras, tornou-se um playground sem fim para os trigêmeos, que adoravam explorar os campos, brincar com os animais e ajudar seus pais nas tarefas diárias. Tornaram-se pequenos ajudantes entusiasmados, sempre dispostos a aprender e participar das atividades da fazenda. Tony e Julie ficaram maravilhados todos os dias com o crescimento dos meninos, e cada novo dia trazia uma descoberta, motivo para rir ou uma aventura. A casa antes silenciosa agora ressoava com risadas e conversas animadas. As refeições eram momentos de união e celebração, onde histórias eram compartilhadas e planos para o futuro discutidos. Os meninos, com seu amor natural pela natureza e pelos animais, tornaram-se verdadeiros guardiões da fazenda. Seu vínculo com a terra e as criaturas que viviam nela era evidente, cuidando das ovelhas com carinho especial, sempre lembrando de Lizzie, a ovelha heroica que desempenhou um papel crucial em suas vidas. O casal nunca escondeu a verdade sobre a origem dos filhos. Contaram a eles sobre Eleanor, sua mãe biológica, com muito respeito e amor, falando sobre o quanto ela os amava e quão bravamente lutou para trazê-los ao mundo. Uma vez por ano, levavam os trigêmeos ao túmulo de Eleanor, próximo ao milharal, nutrindo neles um amor e admiração por uma mãe que nunca conheceram, mas que deu tudo por eles. Miguel, Rafael e Gabriel cresceram com uma compreensão única da vida, amor e sacrifício. Sabiam que foram amados desde o primeiro momento de suas vidas e sentiam uma profunda gratidão por seus pais adotivos, que proporcionaram um lar cheio de carinho e oportunidades. Com o passar dos anos, a fazenda prosperou, assim como a família. Os risos e alegrias dos meninos enchiam os campos, e o amor que circulava naquela casa era notável. Olhando para trás, Tony e Julie sabiam que tudo o que aconteceu os levou até este momento, para esta família que construíram juntos. A história de como 3 bebezinhos foram encontrados em um campo frio tornou-se a maior alegria de um casal ávido por filhos. Essa história de amor e destino continuaria a ser passada para gerações. No meio da tranquilidade da fazenda, sob o céu azul e o sol dourado, a vida continuou plena de alegria, amor e o lembrete constante de que, às vezes, milagres acontecem nos lugares mais inesperados. Se você gostou desta história, tenho certeza de que o próximo vídeo que aparecer na sua tela também mexerá com você. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e ativar a notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história comovente.